Salles atuou de forma explícita a favor de madeireiros, diz delegado da PF afastado. Em entrevista ao Globo, Alexandre Saraiva diz que combate ao desmatamento depende mais de foco e estratégia que de recursos. Leandro Prazeres. 21 de abril de 2021. Após 11 anos trabalhando na Amazônia, a última semana do delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva foi, sem dúvidas, uma das mais tumultuadas. Na terça-feira, 14, ele enviou uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Teomário Mota, por favorecimento a madeireiros. No dia seguinte, a PF anunciou sua substituição no cargo de superintendente do órgão no Amazonas. Em entrevista ao Globo, Saraiva reforça que denunciou Salles por entender que ele estaria atuando a favor de madeireiros e diz que nunca havia presenciado algo assim durante seus quase 18 anos na Polícia Federal. Ele estaria atuando e favorecendo os madeireiros e isso foi feito de uma forma muito explícita. Tem vídeo dele apontados para a placa de uma empresa investigada que, segundo ele, estava tudo certinho e que, na verdade, em relação a essa empresa, já existia até laudo pericial apontando as ilegalidades cometidas, disse. A ação de Salles teria ocorrido após a PF ter realizado a maior apreensão de madeira da história na Amazônia, na divisa do Pará com o Amazonas, durante a Operação Androntus, no início do ano. Salles foi à área onde a madeira está apreendida e chegou a fazer críticas à operação. Na semana passada, Alexandre Saraiva enviou uma notícia-crime contra Salles e Teomário afirmando que os dois estariam praticando advocacia administrativa em favor dos madeireiros e tentando atrapalhar a atuação da PF. Salles e Teomário negam as acusações. Na entrevista, Saraiva ainda classificou como desnecessária a proposta de Salles de criar uma espécie de patrulha armada para realizar operações de combate ao desmatamento. Essa proposta é desnecessária para dizer o mínimo. Nós já temos a PF, IBAMA e CMBio para fazer isso, afirmou. O Globo. O senhor foi surpreendido pela sua substituição? Saraiva. Toda vez que muda o diretor-geral, há uma expectativa sobre quem vai ficar e quem vai sair. Mas, como eu sou um dos que mais atua nessa parte de meio ambiente e como tem uma situação grave e urgente, eu imaginei que fosse ficar. O Globo. O senhor avalia que sua substituição foi uma punição pelo fato de o senhor ter denunciado o ministro do Meio Ambiente? Saraiva. Não posso e não irei fazer especulações sobre isso. O colega que me substituiu no cargo, Leandro Almada, é um ótimo delegado. O Globo. Como o senhor viu a atuação do ministro Ricardo Salles na área onde foram apreendidas madeiras? Foi uma postura condizente com a de um ministro do Meio Ambiente? Saraiva. Em relação a isso, a conduta dele a gente descreveu na notícia-crime que enviamos ao STF. Num primeiro momento, ele colocou em dúvida o trabalho da PF. Em um segundo momento, foi uma conduta que patrocinava justamente a ação dos criminosos. Nos pareceu que a conduta toda favorecia os criminosos. Quando recebemos os documentos dos madeireiros e analisamos, verificamos ainda mais fraudes. Foi quando nós começamos a redigir o documento para o STF. Isso não era uma opção para mim. É um poder-dever. Era uma obrigação. Se fosse uma pessoa sem foro, instauraríamos o inquérito. Como tinha foro privilegiado, comunicamos ao Supremo. O Globo. O senhor pode descrever de forma detalhada qual foi a atuação do ministro no episódio? Saraiva. Comunicamos a prática de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, o embaraço à investigação de organização criminosa e a advocacia administrativa. Em todos esses tipos penais, ele estaria atuando e favorecendo os madeireiros e isso foi feito de uma forma muito explícita. Tem vídeo dele apontados para a placa de uma empresa investigada que, segundo ele, estava tudo certinho e que, na verdade, em relação a essa empresa,
Já existia até laudo pericial apontando as ilegalidades cometidas. O Globo. Que sinal a sua substituição logo após o envio da notícia crime passa. Saraiva. Olha. Eu espero que o trabalho de combate aos crimes ambientais tenha continuidade. O delegado que foi anunciado para o meu lugar é um excelente delegado. A PF é uma estrutura que independe das pessoas, mas qualquer movimentação na PF ganha amplitude e interpretações diversas. É preciso ter cuidado com essas coisas. O Globo. O Brasil vai participar da cúpula de líderes sobre o clima nos próximos dias. Na sua avaliação, a condução do ministro Ricardo Salles, à luz dos últimos eventos, gera confiança na comunidade internacional? Saraiva. Eu vou falar sobre o âmbito do Ministério da Justiça. Nos últimos anos, tanto na gestão do ministro Sergio Moro quanto na gestão do ex-ministro André Mendonça, nós tivemos um apoio incondicional no combate a crimes ambientais. Não podemos falar ainda do novo diretor-geral, Paulo Maiorino, porque ele assumiu há muito pouco tempo. Nesse aspecto, em janeiro e fevereiro, o desmatamento deu uma arrefecida, mas se outras pastas não têm um discurso alinhado, é um remando para frente e outro remando para trás. O Globo. Nos últimos meses, o ministro Ricardo Salles vem cobrando recursos estrangeiros para financiar ações de combate ao desmatamento. Como o senhor avalia esse argumento? Saraiva. O combate ao desmatamento é muito mais uma questão de foco e estratégia do que de recursos. O Globo. Uma das propostas de Salles para o combate ao desmatamento na Amazônia seria a criação de uma patrulha que substituiria o IBAMA, ICMBio e o IPF nas ações de combate ao desmatamento. Essa nova força seria, de fato, necessária? Saraiva. Essa proposta é desnecessária para dizer o mínimo. Nós já temos a PF, IBAMA e ICMBio para fazer isso. São instituições que têm uma ampla experiência e não haveria necessidade de mais uma força para realizar esse trabalho. O Globo. O senhor atua na Amazônia desde 2011. Em algum momento algum outro ministro do Meio Ambiente fez ingerência ou criticou o seu trabalho da forma como aconteceu agora? Saraiva. Não. Nenhum outro ministro fez o que foi feito agora. Veja. O braço do MMA é o IBAMA e ICMBio. Nas operações da PF, a gente prefere fazê-las junto com o IBAMA, porque as ações administrativas e punitivas do IBAMA complementavam o trabalho nosso. E, nos últimos anos, isso deixou de acontecer. E faz muita falta não ter o IBAMA em campo. O Globo. Quando o senhor fala que isso deixou de acontecer, o senhor está se referindo aos últimos 2 anos? Saraiva. Sim. Nos últimos 2 anos. Não foi de uma hora para outra. Gradualmente, foi deixando de acontecer. E na Operação Androntus, não tinha mais o IBAMA. Apesar de o órgão ter sido instado várias vezes, o IBAMA não entrou em campo. O Globo. Sob qual alegação? Saraiva. Não tinha alegação alguma. A coisa simplesmente não rodava. O Globo. Como delegado, o senhor já deve ter tido seu trabalho criticado por políticos ou outros agentes públicos. A pressão que o senhor recebeu nesse último episódio foi ponto fora da curva. Saraiva. Foi, sim. E essa pressão toda mostra a importância de se dar autonomia para a Polícia Federal e para os cargos todos. É preciso fortalecer um arcabouço normativo da PF para que esse tipo de pressão não surta efeito. Não estou falando novidade. É lógico que esses criminosos do meio ambiente encontram parlamentares simpáticos a eles. Não é segredo algum. Precisamos de mandato para diretor-geral para a PF, mandato para superintendente, garantias para os policiais. A gente tem autonomia em alguma medida. Mas é muito mais uma cultura de autonomia e nós precisamos mais do que isso. O Globo. Pelo fato de o senhor ter sido especulado como ministro do Meio Ambiente, há críticas de que a notícia crime contra Salles foi uma forma que o senhor encontrou para atingi-lo e,
Eventualmente, substituí-lo. Como o senhor responde a essas críticas? Saraiva. É a ilação mais ridícula possível. Eu tive apenas 2 conversas com o presidente Jair Bolsonaro. Conversamos sobre temas ambientais. Quando eu vim para a Amazônia em 2011, não havia nem sonho disso. Indicação. Eu não tenho controle algum sobre o que as pessoas pensam, mas eu tenho a minha história a meu favor. São 18 anos na polícia e nunca me envolvi com política ou com qualquer tipo de irregularidade. Sempre me envolvi com o meio ambiente. Esse tipo de crítica tem que ser avaliada do ponto de vista do criticado, mas também a partir de quem me critica. Olha o perfil de quem me critica. Basta olhar o perfil de quem diz esse tipo de coisa e olhar o meu. O meu perfil profissional é impecável. O Globo. À luz da notícia crime que o senhor enviou ao STF, o senhor acha que Ricardo Salles deveria continuar no cargo? Saraiva. Não me cabe fazer esse juízo de valor. Isso cabe ao STF.